Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de iFix. Continuando com as nossas aulas sobre o Database Manager, né? Que é o Process Database. Agora vamos ver o tag Calculation, ok? Nós já criamos um aqui e eu fiz só uns poucos comentários, né? Mas agora nós vamos falar especificamente desse tag, ok? Então vamos iniciar. A tag Calculation é uma tag secundária, né? Só pode ser usada em cadeias. Sendo secundária, ela só pode ser usada em cadeias de tags. Por quê? Porque ela não tem esse parâmetro aqui. A gente não tem como especificar o parâmetro scanTime, que é justamente o parâmetro que o SAC utiliza para atualizar esses valores de uma tag primária, ok? Então, por conta disso, ela tem que ser uma tag secundária, ela é uma tag secundária e sempre tem que ser utilizada dentro de uma cadeia. Perfeito? Ela é utilizada para realizar cálculos, né? E dentro dela, eu vou abrir essa aqui, que já existe. Aqui nessa tag, ela tem os campos de entrada de A até H, ok? Então, ela aceita 8 entradas, ok? A entrada A, essa entrada A, ela reserva sempre para o previous block, ok? Ou tag predecessor. A entrada A. As outras entradas a gente coloca na entrada B, C, D, a gente coloca valores fixos ou outras tags, ok? Ou outras tags, por exemplo, né? Então eu poderia colocar aqui uma outra tag, como por exemplo essa tag 2, ok? Tag 2, ok? E aqui eu poderia adicionar ao cálculo mais D, ok? Esse campo aqui, a gente ainda vai falar sobre isso, tá? Isso aqui é um dos campos, né, disponíveis na tag Analog Input, ok? Aliás, a maioria das tags possui esse campo, se não todas, ok? Esse campo FCV em valor numérico, esse F aqui é de float, ou de valor numérico, né? Formatação numérica. E esse CV significa current value, ok? Se fosse em texto, seria ACV, ok? Em F, a gente vai ter um valor numérico. Se for um texto que você quer, você bota ACV. Mas a gente vai detalhar isso mais adiante. Eu vou passar uma aula falando só sobre campos de tags, ok? Enfim, eu posso utilizar até 8 entradas aqui, tá? O cálculo, a gente não pode usar aqui valores diretos, ok? Por exemplo, eu não posso colocar aqui, eu vou dar um save aqui, que é para ele salvar, e vou abrir de novo e tentar escrever aqui na fórmula, por exemplo, vezes 2, ok? Você vê que ele dá um erro aqui de sintaxe, perfeito? Então ele não aceita valores diretos aqui, só aceita as entradas, ok? Então se você precisar colocar aqui uma constante, você bota em uma das entradas. Se eu tiver mais do que 8 entradas no meu cálculo, ok? Se eu tiver mais do que 8 entradas no meu cálculo, eu posso encadear isso aqui para uma outra tag, ok? Para uma outra tag CA. Perfeito? Muito bem. Eu também, se eu preciso fazer um cálculo, eu não preciso necessariamente colocar essa tag, né, o previous, no cálculo. Isso é opcional. Claro que a gente não vê sentido para isso, tá? Mas a gente não necessariamente tem que colocar ele no cálculo. Eu poderia fazer simplesmente B dividido por C mais D. Poderia fazer, ok? Eu poderia fazer isso. Mas não é uma coisa sem sentido. Eu estou dizendo só uma possibilidade, ok?
Aqui na aba Advanced, eu tenho os recursos avançados, né, aquelas mensagens que a gente não utiliza, habilitar alarmes, ok? Defino as áreas de alarme, né? E as áreas de segurança que eu ainda vou detalhar isso aqui, tá? Quando eu for falar isso aqui, eu vou falar de uma vez só, vou falar sobre segurança, áreas de segurança e tudo mais. Então, por enquanto, a gente vai ignorando isso aqui. Então, voltando aqui na aba Basic, ela também tem a opção, né, de chamar uma próxima tag. No caso aqui, nesse exemplo, ela recebe da tag 1, ok? O bloco predecessor é um bloco primário, tá certo? É um bloco do tipo primário, chamado tag 1, que é esse bloco aqui. Se eu clicar no botãozinho, ele vai chamar o bloco predecessor, né? Então, esse bloco aqui é o bloco primário. Você vê que ele não tem um previous block, ele tem um next block, que é o de cálculo de percentual, que eu coloquei lá um cálculo de percentual. Então, se eu clicar nesse botão, eu vou chamar o próximo bloco, né? Se eu quiser alterar, eu posso clicar aqui e selecionar entre as tags existentes, ok? Mas, enfim, eu vou clicar para chamar o próximo bloco. Se eu quiser alterar isso aqui e colocar uma outra tag de cálculo, eu posso fazer, ok? Aqui eu também posso definir os limites, né? O limite alto, aliás, limite baixo e limite alto, e aqui uma unidade de engenharia. Eu vou colocar aqui em percentual, ok? Vou tirar isso aqui, que eu não preciso disso, tirar um parêntese a mais aqui, tenho dois parênteses abrindo, dois fechando, 1, 2. Perfeito? Então, ela continua tendo as características anteriores, né, antes dessas modificações. Clico aqui no salvar. Você vê que eu não estou usando isso aqui, ó. O que que vai acontecer? Né? O que que vai acontecer com aquela entrada D lá? Vamos ver o que que aconteceu com ela. Permanece no mesmo lugar, ok? A gente pode declarar, o que a gente declarar aqui, a gente não é obrigado a usar, tá? A gente pode declarar pela simples necessidade, depois se não tiver mais necessidade, apaga ou deixa, ok? Eu vou apagar para o nosso bloco não perder as características e não ficar um negócio confuso. Aqui eu posso colocar uma descrição. Esse bloco aqui, o tag 1, ele é o que? O tag 1, ele é minha primeira tag. Minha primeira tag em porcentagem. Ok? Salvar. Entra em scan, ou seja, quando a gente altera uma tag dessa aqui, ó, o tag aqui está em scan, tá certo? Ele aqui está em scan. Vamos prestar atenção nessa tag 1 aí. Vou fazer um filtro aqui, só pela tag 1. Carry, tag 1. Tag 1, todos. Pronto. Ok? Então aqui, você observa que a minha tag primária, ela está em scan, né? Ela está funcionando aqui, ó. Se eu abrir a minha tag CA para edição, fiz a edição, salvei e aqui, ó, eu coloquei que não quero colocar em scan, ok? Por quê? Porque ele parou a tarefa do saque de atualização das tags que compõem essa cadeia aqui, ok? Então ele parou todos. Se eu colocar aqui no não, você observa que todos os valores estão zerados, ok? Eles pararam de comunicar. Então o que eu tenho que fazer aqui é, de novo, mandar salvar, e aí ele pergunta, então ele coloca toda a cadeia de volta em scan, ok? Sofrendo as atualizações do saque. Muito bem? Então, ó, você vê que a gente não falou de tag encadeado ainda, né? Encadeamento de tags ainda, né? Cascateamento, encadeamento, o que seja. Mas a gente já está aprendendo algumas coisas, né? Já aprendemos as regras, já aprendemos que se uma tag do grupo, a gente entra em edição de uma tag, a gente abre um bloco para edição. Todos os blocos da cadeia, ele para de atualizar, né? O saque para de atualizar todo aquele bloco, ok? No momento que eu confirmo, se eu quero colocar em scan de volta, ele
coloca toda a cadeia de volta em scan, ok? A gente está aprendendo coisa que ainda não chegou, mas como faz parte do processo, a gente vai aprendendo. Ok? Então, essa é o tag CA, ok? O que a gente precisa saber terminou aqui, e na próxima aula a gente já vai ver outro tipo de tag, ok? Então, até a próxima.